A juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão da execução das medidas institucionais, ou seja, da execução das medidas de internamento. Relativamente a estas, o diretor do Centro Tutelar Educativo que acolher o jovem terá a obrigação de remeter a juízo relatórios periódicos. Se estiverem em causa medidas de duração inferior a um ano, estes relatórios serão enviados de 3 em 3 meses. Se for de duração superior a um ano, terão de ser enviados pelo menos de 6 em 6 meses. Isto se não acontecer nada no âmbito da execução da medida que justifique a elaboração de relatório antecipado, enfim, que não seja elaborado com esta periodicidade, mas logo que determinado facto justifique a elaboração de um relatório. No âmbito da execução das medidas de internamento, considera-se que interrompem a execução dessas medidas as saídas não autorizadas do jovem, as fugas ou o tempo que excede o período que foi autorizado a ausentar-se do centro educativo. Assim, sempre que o jovem se ausentar sem autorização do centro ou não regressar no termo do período que foi fixado, esse tempo não será contabilizado como tempo de execução da medida, tendo em conta o período de duração que foi fixado pelo juiz. Essa circunstância de fuga, de saída não autorizada, terá de ser de imediato comunicada ao processo. O juiz, se não houver outra forma de retomar a execução da medida de internamento, emitirá, sendo caso disso, ordenará que se emitam mandatos de condução do jovem ao centro, que serão cumpridos em regra pelas autoridades policiais. Isto se, entretanto, os pais, o representante legal ou quem tiver a guarda do jovem ou outra pessoa que encontre o jovem não o reconduza ao centro do qual se fugiu. Evasão não será o termo correto, porque o jovem não está a cumprir nenhuma pena, está a cumprir uma medida que visa incutir-lhe as regras necessárias para que possa viver em sociedade. Portanto, a medida de internamento não tem nada a ver, não se assemelha a uma prisão, a uma privação da liberdade como a prisão preventiva ou a pena de prisão, porque a finalidade da medida tutelar educativa não tem nada a ver com isso, não tem finalidade sancionatória, tem finalidade apenas de educação e, portanto, sempre que se verifique uma fuga do estabelecimento ou o jovem não regresse, essas finalidades de educação não podem ser cumpridas, portanto, o jovem fica entregue à sua própria mercê ou à mercê de terceiros que o Tribunal desconhece, e essas finalidades de educação não podem ser asseguradas durante esses períodos, daí que a medida tutelar educativa é interrompida tal que, na sua execução, sempre que tal se verifique. Logo que seja encontrado o jovem, pode acontecer que o juiz entenda que aquele centro já não é o adequado e que tenha de ser conduzido para cumprimento da medida tutelar que sobra a outro centro, mais adequada ao superior interesse do jovem face às finalidades que, no caso, têm de ser cumpridas, face às circunstâncias do jovem. Enfim, tem de ser um centro que permita cumprir tais finalidades e daí que o juiz possa, se verificar que o jovem não se mantém voluntariamente, não cumpre a medida que lhe foi aplicada em determinado centro, poderá optar por conduzi-lo a outro centro que considere mais conveniente para o efeito.
Os serviços de reinserção social acompanharão também a execução dessa medida e poderá ficar previsto na aplicação dessa medida que na mesma que a mesma integra um período de supervisão intensiva. Esse período destina-se a permitir que o jovem, fora do contexto do centro, possa demonstrar que assimilou devidamente os valores que no seio institucional lhe foram transmitidos e visa-se, através desse período de supervisão intensiva, que vai ser acompanhado pelos serviços de reinserção, que o jovem, já no meio natural de vida, ou se tal não for conveniente no âmbito de uma casa de autonomia, possa demonstrar, durante o período que o juiz fixou, que já não carece de cumprir mais nenhuma medida tutelar educativa e que já assimilou o que havia para assimilar. Se no âmbito desse período de supervisão intensiva se verificar pelo acompanhamento dos serviços de reinserção que o jovem de facto interiorizou o que havia para interiorizar, a medida tutelar educativa poderá ser declarada cessada. Se chegar à conclusão que o jovem aproveitou esse período de supervisão intensiva para fazer o que lhe apetece sem demonstrar, sem ajustar o seu comportamento às regras da vida em sociedade, poderá acontecer que o juiz determine o cumprimento do que falta da medida de internamento, cessando por aí o período de supervisão intensiva. Isso visa permitir que, ainda durante, e quando digo isso, é esse período de supervisão intensiva, visa permitir demonstrar, portanto, visa que o jovem possa demonstrar que antes do termo do prazo de duração da medida, que já percebeu, que já cumpriu, que já assimilou o que era necessário para adequar o seu comportamento ao direito. Não fazendo essa demonstração, através do acompanhamento e do aconselhamento, obviamente, do Tribunal e dos serviços de reinserção, se não fizer essa demonstração, terá de cumprir a parte sobrante da medida de internamento, de forma que essas finalidades possam ser, de facto, asseguradas. Quando o jovem quando estiver prestes a atingir o termo da medida de internamento, o diretor do centro deve comunicar esse facto ao tribunal com pelo menos 15 dias de antecedência e os serviços de reinserção social deverão assegurar o acompanhamento do jovem na transição para o meio natural de vida. A medida só cessa quando assim for declarado pelo juiz, sendo certo que poderá haver a necessidade de assegurar o cumprimento de outras medidas que, entretanto, tenham sido aplicadas. E, nesse caso, terá de haver coordenação entre os diversos processos e comunicação dessas situações, de forma a evitar que haja lapsos de tempo entre o fim da execução de uma medida e o início da execução de outra. Portanto, o ideal será executar de forma contínua todas as medidas que se encontram aplicadas. De qualquer modo, cessando a medida e não havendo outras medidas para executar, o que irá acontecer é que os serviços de reinserção social irão verificar se a integração do jovem na comunidade decorre da forma esperada e, se for caso disso, verificando-se que o jovem se encontra novamente mergulhado em qualquer situação de perigo, irá comunicar, se tal se justificar, a situação à Comissão de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, bem como irá comunicar essa situação de perigo que detectou no meio natural de vida ao Ministério Público para que, sendo caso disso, possa tomar as iniciativas que forem mais benéficas ao superior interesse do jovem. E relativamente a esta questão da execução
das medidas institucionais, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.